Ok, pessoal, então, como eu estava dizendo para vocês, perdão, precisei dar uma parada aqui para iniciarmos em outro local aqui. Bem, como eu estava, devido ao áudio também, estava um probleminha no áudio, tá? Então, como eu disse para vocês, pessoal, como eu estava falando, essa questão da concordância especial, ela depende muito do substantivo. Existem alguns casos especiais onde o substantivo ele não vai concordar diretamente com o predicado, que é esses casos que a gente acabou de ver aí. Um conjunto de razões levou ou levaram, apesar de que quem está conjugando o verbo aqui é um conjunto, mas esse verbo aqui, esse substantivo aqui, ele aceita tanto essa conjugação quanto essa. Ele aceita ambas as conjugações. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Ambas as conjugações são aceitas nesses casos aí, nos substantivos que indiquem, tá? Um quantitativo maior, que indique algo maior. Um quantitativo, um substantivo que a gente chama de substantivo coletivo, tá? Substantivos coletivos em si, substantivos coletivos, eles podem ser usados para indicar isso, tá bom? Eles podem ser usados para indicar uma quantidade singular ou plural. Então, você fica à vontade para escolher, mas é válido, como sempre, eu estou lembrando que a forma mais aceita é a forma singular, tá bom? Bom, segundo caso agora, pessoal, de concordância verbal especial. Quando o sujeito contém expressão de porcentagem. Aí a gente tem aí, nesse caso, o verbo ele é flexionado na terceira pessoa do plural, se a expressão percentual for maior do que 1%. Ou seja, o verbo ele vai vir conjugado no plural. Se a porcentagem for maior do que 1%, por exemplo, 2% da população, aí você pode usar estavam aflitos devido à questão do coronavírus. Um exemplo, tá? 70% das pessoas envolvidas nos casos de coronavírus se conseguiram se reabilitar, tá? Um exemplo, a gente tem aí, ó, 70% das baixas registradas na Primeira Guerra Mundial foram devidas a disparos de artilharia. Então, a gente vê aí o verbo foram conjugado na terceira pessoa do plural. Portanto, pessoal, sempre que houver o sujeito de for algo relacionado a percentual, a uma porcentagem que seja maior do que 2, você vai utilizar o verbo no plural, tá bom? Então, por exemplo, 50% dos casos de Covid estavam isolados. 50% dos casos de Covid estavam isolados, tá bom? A partir de 1%, se passou de 1%, já é considerado plural. Portanto, você vai realizar a conjugação verbal no plural. A concordância ela vai ser no plural, tá bom? Muito bem. Então, vamos agora para outro exemplo aqui, ó. 1% dos estudantes não sabia o conteúdo da prova. Página 70, temos aí um exemplo. 1% dos estudantes não sabiam o conteúdo da prova. Vejam que nesse caso aí, nós utilizamos o verbo saber no singular. Não sabia, singular, tá? Por quê? Porque está apenas se referindo a apenas 1%. Mesmo que estudantes esteja no plural, mas ainda assim estamos nos referindo a apenas 1%. Portanto, a concordância ela se dá no singular. Se o termo substantivo que acompanha a expressão de porcentagem for singular, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Preste atenção, essa parte aqui é importante, viu? Se o termo substantivo que acompanha a expressão de porcentagem for singular, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Ou seja, pessoal,
Por exemplo, 50% do hospital foi destruído. 50% do hospital foi destruído, tá? 50% do hospital foi destruído ou 50% do hospital foram destruídos, tá bom? Você pode usar ambos os casos aí. Por quê, professor? Eu posso optar entre escolher foram e foi? Pode. Por que você pode optar? Pelo simples fato de que você tem um caso aqui de um substantivo no singular, apesar de ser uma porcentagem maior do que 1%, mas você tem um substantivo aqui, hospital, tá bom? E esse substantivo, esse substantivo aqui, ele está no singular, então você pode optar por conjugar no singular ou no plural, fica a seu critério, tá bom? Então, em casos de porcentagem, se for maior do que 1%, é no plural, contanto que o substantivo não venha no plural. Se o substantivo que vier depois da porcentagem estiver no singular, então você pode optar por colocar no singular ou no plural. Como aqui, que é um exemplo, ó, 30% da turma conseguiu ou conseguiram alcançar a média. É opcional, você escolhe. Porque aqui, ó, hospital é apenas um singular. A mesma coisa é turma, 50% da turma conseguiram ou conseguiu. Fica a seu critério. Agora, se for apenas 1%, aí não pode, porque aí está se referindo apenas a 1% da porcentagem, a partir de 2%. Próximo, se a porcentagem for particularizada, o verbo concordará com ela. Esses 30% da turma conseguiram alcançar a média. Ou seja, se a porcentagem ela vier sozinha, sem a presença do substantivo, então ela tem que concordar em número com o verbo. Por exemplo, os 50% já foram restituídos. Tá, vejam aqui, eu não falei os 50% do hospital. Se eu colocasse do hospital, eu poderia colocar já foram ou já foi. Mas nesse caso aqui eu não mencionei, eu estou me referindo apenas ao 50%. Então, tecnicamente, é plural. Então, eu tenho que concordar também no plural. Tá bom? Próximo. Se o verbo vier antes da expressão de porcentagem, a concordância deve ser feita com o número existente. Então, se o verbo, pessoal, ele vier antes da expressão de porcentagem, a concordância ela vai ser feita com o número existente. Preste atenção. Às vezes a gente realiza uma inversão. Deixa eu mudar a página aqui. Às vezes nós realizamos uma inversão. Que tipo de inversão? Nós mudamos a posição do verbo e do sujeito. Colocamos o verbo, por exemplo, na frente e o sujeito depois. Isso acontece bastante. Por exemplo, ficaram apenas 70%. Então, a gente realizou uma inversão da posição das palavras. O certo seria apenas 70% ficaram. Tá? Mas a gente realiza uma inversão. Nesse caso aí, como vocês estão vendo, a concordância vai ser feita com o número existente, tá bom? Ficaram em recuperação 70% da turma, ou seja, 70% está concordando com os 70%, tá bom? Próximo agora. Terceiro, o sujeito contém expressões com fração. Outro caso especial, quando o sujeito lhe contém expressões com fração. Nesse caso, a concordância se dá da mesma forma, da mesma maneira que no caso anterior. Assim, o verbo tanto pode concordar com o numerador da fração, quanto com o termo substantivo que a acompanha. Temos aí 1/3 dos alunos conhecia ou conheciam. Sempre que for substantivos coletivos de frações de matemáticas, vocês também podem utilizá-lo dessa maneira. Vocês podem utilizar da forma singular ou no plural. Por exemplo, 1/3, uma parte, tá? Um conjunto. Tudo que se referir a partes matemáticas, você pode optar.
Um terço dos alunos estava ou estavam perdidos. Uma parte uma parte da escola foi perdida. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, eu usei no singular, porque escola está também no singular, tá bom? Então, se estivesse se referindo a questões matemáticas, frações matemáticas, vocês podem escolher novamente a opção que vocês querem. Se vocês querem concordar no singular ou concordar no plural, fica a critério de vocês. Vocês têm esse poder aí para decidir qual concordância vocês vão escolher. Fiquem à vontade. Quarta, a expressão um dos que. Olha que interessante. Essa expressão é muito conhecida. Eu sou um dos que sobraram, ou um dos que sobrou. Também é opcional. Você escolhe se você quer sobrou ou sobraram. Fica a seu critério. Tá bom? Aí tem aí, ó, um dos países que participou ou participaram da Primeira Guerra Mundial foi a Alemanha. Você escolhe qual você vai querer. Se você vai querer o singular ou a forma no plural. Temos aí agora o quinto caso de concordância especial. Pronomes relativos que e quem. Presta atenção. Caso o sujeito da oração seja representado pelo pronome que, o verbo concorda com o seu antecedente. Se representado por quem, fica na terceira pessoa. Pronomes relativos, tá? Ó, fomos nós que repassamos o conteúdo. O que é que ele quer dizer aqui? Ó? Se vocês usarem que, ele concorda com a pessoa anterior. Ou seja, a pessoa que veio antes dele, quem ele está descrevendo. Se você usar quem, como está dizendo aqui, ó, se representando por quem, fica na terceira pessoa. Tá bom? Por exemplo, eu sou o homem quem comprou a casa. Eu sou o homem quem comprou a casa. Tá bom? Aqui, ó. Agora eu vou colocar melhor. Fomos, o mesmo exemplo, fomos nós quem repassou a casa. Tá bom? Quem repassou. Agora, se fosse trocar pelo que, vai ter que concordar com a pessoa anterior. Quem é a pessoa anterior? Nós. Nós é singular ou plural. Plural. Então, fomos nós quem que repassamos a casa. Então, se vier com que, ele vai concordar com a pessoa anterior, que nesse caso aqui é nós. Se vier com quem, ele vai ficar sempre na terceira pessoa, independente de quem vier aqui. No caso aqui, fomos nós quem repassou a casa. Tá bom? Muito bem. Pronomes relativos. Aí a gente tem agora nosso último caso aí de concordância, os últimas partes, né? Página 72. Quando o sujeito é formado pela expressão cada um, seguido de um nome no plural, o verbo fica no singular. Cada um dos países vencedores reunidos impôs à Alemanha duras penas. Sétimo, verbos ter e vir. E o oitavo, o caso dos verbos impessoais. Gente, como foi muito conteúdo hoje, esses casos de concordância verbal, a gente abordou de forma rápida. Eu vou finalizar por hoje, tá bom? E a gente vai continuar na próxima aula. Por quê? Como são vários casos, é possível que vocês confundam-nos, tá? É bem provável que isso aconteça, considerando que eles são bem parecidos. Então, eu vou deixar para que nós terminemos de trabalhar eles na próxima aula, que a gente conclua esses casos aí de concordância verbal especial. Por quê? Para que vocês não tenham confusão, para que vocês não se confundam, para que vocês não acabem trocando. Porque por eles serem bem parecidos, bem similares, é possível que haja um probleminha, é possível que haja uma confusão entre esses casos de concordância, tá? Então, a gente vai ver na próxima aula, eu vou passar também, junto a isso, uma atividade de fixação, tá bom? E a gente vai continuar na página 72. Pronto. E depois 74 e no sujeito composto. Pronto. Esse capítulo aqui, ele vai ser quase que todo falando sobre a concordância verbal e a concordância nominal.
podemos dizer que ele vai ser todo relacionado a essa questão da concordância. O que é muito bom, considerando que existe muita dificuldade por parte de vocês nessa questão da concordância. Muita mesmo. Eu vejo erros de concordância nas redações de vocês que a gente precisa trabalhar com muito cuidado, tá? Porque são erros que podem comprometer bastante a escrita de vocês. Alguns, como a gente viu aqui, são até irrelevantes. Quando você pode, por exemplo, efetuar uma troca. Você pode, por exemplo, mudar, escolher qual você quer, singular ou plural. Você pode optar por algum deles. Em outros casos, não. Em outros casos, eles são obrigatórios e vocês precisam ter conhecimento de todos eles. Que não uma concordância como, por exemplo, nós não existe. E eu ouço isso bastante, por mais que pareça um pouco clichê, mas eu ouço bastante esse nós vai, principalmente quando se dá com um plural. No singular, vocês não têm tanta dificuldade, é mais no plural, tá bom? E essa concordância, infelizmente, pessoal, ela não se dá apenas na concordância no verbal. Ela também tem a ver com a concordância nominal, como, por exemplo, eu vi algumas meninas bonitas. As meninas eram lindas, eram bonitas. Não, gente, é necessário que concorde um com o outro. As meninas eram bonitas, as meninas eram lindas. É necessário que haja essa concordância. Sem essa concordância, não dá, tá? E isso pode comprometer bastante a escrita de vocês. Portanto, vocês vão analisar todas as páginas aqui que falam sobre a concordância, tá bom? Desde a página 68, tá bom? Desde a página 68, 68, até a página 75. Até a página 75. Tá bom? É aí que a gente vai parar e a gente vai continuar falando agora sobre os sujeitos compostos, tá? Ok, pessoal. Bem, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que vocês não tenham se confundido. Eu sei que parece ser um pouco complicado, mas com o tempo a gente vai conseguir pegar, tá? Estudem, gente. Esse assunto é muito bom. Vocês realmente precisam estudar esse assunto, pois ele, apesar de ser fácil, mas ele requer um pouco de atenção a mais, tá bom? Então, estudem essas páginas aí, tudo que eu solicitei. Pesquisem também atividades para fixar. Na próxima aula, a gente vai trabalhar as atividades de fixação e vamos rever todos esses casos aqui de forma mais detalhada e exemplificada, para que vocês consigam entender todos, porque de primeira é realmente complicado, é realmente difícil a gente conseguir entender isso aqui de primeira, tá? É realmente difícil, tá? É por isso que vocês precisam assistir essa aula, tá? Já terem mais ou menos uma noção, como a gente já trabalhou também a concordância verbal em sala de aula, e na segunda aula, nas aulas seguintes, vocês já têm uma noção completa sobre essa questão da concordância, das opções, das possibilidades que vocês têm de conjugar o verbo no singular ou no plural. Tá bom? Então, na próxima aula a gente continua. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição no ClassApp. Como vocês já sabem, fiquem ligados, pois todos os avisos da coordenação serão enviados por lá. Avisos referentes ao pedagógico e avisos referentes à administração escolar, a questão da escola, o retorno às aulas, o período de provas e etc. Tá bom? Qualquer dúvida, podem recorrer lá no ClassApp. Se vocês tiverem sobre esse vídeo aqui, fiquem à vontade para perguntar, estou à disposição de vocês, tá bom? Vou encerrar por aqui. Se vocês quiserem copiar essa pequena anotação aqui, tá? Eu não recomendo agora, porque na nossa próxima aula eu vou trazer para vocês uma anotação bem resumida com as partes mais importantes dessa aula, pois, claro, certamente não é um conteúdo que a gente consegue dar em uma aula, né, gente? Como vocês mesmos puderam perceber. Isso é um conteúdo para, no mínimo, 2 a 3 aulas. Então, não se preocupem que vocês vão ter uma outra oportunidade para copiar. Caso vocês queiram, fiquem à vontade, tá bom? Mas na próxima aula eu vou trazer para vocês também uma anotação junto com alguns slides para facilitar a fixação do conteúdo. Tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Tenham uma ótima semana. Deus abençoe todos vocês. E vejo vocês na nossa próxima aula de produção textual. E semana que vem na nossa próxima aula de gramática. Tchau, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no ClassApp. Até a próxima.